Boa tarde a todos, amigos que estão acompanhando os trabalhos do Centro Espírita Casa do Caminho, Santana. Mais uma vez aqui reunidos pela internet e ao vivo, aos que estão presentes. Nós vamos dar primeiro os recados da casa. Tá? As atividades da casa. Palestras e passos todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Tá? Evangelização infantil, domingo, às 10 horas da manhã. Plantão de atendimento fraterno, segundas-feiras, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Quartas-feiras, a partir das 13h15 horas. E domingo, das 9h30. Os passes também aqui, as palestras, também são de segunda, terças e quintas, 19h15, e quartas-feiras, a partir das 13h15, e domingo às 9h30 da manhã. A assistência social é o segundo sábado de cada mês. A distribuição de cestas básicas, aquele que quiser cooperar, pode trazer 1 quilo de alimento não perecível aqui, o dirigente que estiver de plantão vai recebê-lo, tá? Os gêneros de mais necessidade é leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal e álcool, e pode também nos dar aquele que houver de boa vontade. A cada 15 dias, aos sábados, há a distribuição de lanches para moradores de ruas. Aquele que estiver interessado em participar tem que vir à reunião de sábado, passar pelo plantão. Não sei se tem curso também, não tem um preparatório para isso? Para quem quer participar? Tá. Não. Para participar tem um preparatório para participar do trabalho de sábado, né? Distribuição? Não. Então venha e conversa com o dirigente, tá? Bom, aqui temos também lembrar vocês que no dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos pelo decodificador Allan Kardec. No dia 15 de abril de 1864, lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, também pelo Allan Kardec. E no dia 2 de abril de 1910, nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Bom, nós estamos num período chamado de Páscoa Cristã. Um breve relato: a Páscoa Cristã, que todos nós comemoramos, é uma mistura pelos cristãos da Páscoa judaica e a comemoração festícios de primavera dos gregos. Então nós estamos, o espírita também comemora a Páscoa. A pergunta é: o espírita comemora? Comemora sim, porque a Páscoa é o renascimento, e renascer é tudo que nós pregamos através da reencarnação. Então a Páscoa faz parte do nosso calendário também. Por isso estamos aqui hoje, véspera do renascimento, e o nosso irmão Márcio, que vai falar do tema Fonte Viva, o item 74, página 175, quando há luz. Tudo a ver com a semana. Vou começar então com a prece inicial. Levemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre amado Jesus, e um pedido de que haja um ponderamento do nosso amor, que o Pai nos ilumine no nosso caminho, e que a nossa reunião, que aqui se encontra, a nossa reunião pública, possa ser conduzida da melhor maneira possível, pelo amor, pela fraternidade, pelo carinho e pela paz. Em nome do Mestre, vamos dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, agora eu vou passar a palestra para o nosso irmão Márcio. Que assim seja. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. O tema, como Paulo falou, é Quando há luz, tirado do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel. Então, uma lição assim, nós vamos pedir licença para ler,
É uma lição muito profunda, importante, assim, até poética do Emmanuel. Quando há luz. Para iniciar a lição, ele pegou uma frase de Paulo, da segunda carta aos Coríntios. O amor do Cristo nos constrange. É a frase escolhida. O amor do Cristo nos constrange. Aí o Emmanuel fala aqui. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundezas do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação de existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Emmanuel. Vou colocar essa água aqui, depois eu tomo. Obrigado. Então a mensagem do Emmanuel é profunda mesmo, né? E ele toca assim até em pontos dos aprendizes de Jesus, assim, como fica a situação no mundo até. Muitas vezes se sentem inadaptados ao mundo, né? E os outros falam, é louco, né? Porque não tem os mesmos objetivos que a maioria. Como está dizendo o Emmanuel aqui, quando nós conhecemos o Cristo, a vida se muda completamente. Mudam-se os roteiros, o modo de ver a vida. Os objetivos até às vezes são mudados, né? Aqueles mais comuns são abandonados até. E outros objetivos tomam conta. E assim, talvez a maioria das pessoas, quais são os objetivos? De uma certa maneira mudam os objetivos espirituais e materiais. Então,
se nós dávamos mais ênfase, ou total ênfase à matéria, isso que a gente até discutia na quinta-feira, ao materialismo, que é normal, né? Nós estamos na vida, na Terra, sem uma perspectiva de uma vida futura, sem conhecer a religião, sem ter um sentido. Para onde nós vamos olhar? Para a matéria, materialidade. Só que o materialismo, como Kardec falou tantas vezes, ele não preenche o homem. Por quê? Porque nós somos espírito habitando um corpo. Nosso corpo físico vai passar. É o corpo físico, a matéria que nós possuímos hoje, e estamos no mundo material. E a matéria, as coisas que vão nos ajudar a evoluir. Nós precisamos da matéria para evoluir. Mas assim, antes da matéria, nós somos espírito. E o espírito é o que vai continuar após a matéria. Então, se nós não temos o alimento para o espírito, fica um vazio. Porque só a matéria não vai preencher. Se a essência é espiritual, não tem como a matéria resolver nossas questões. Por isso que Jesus falou, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, que é a matéria, se perder a sua alma. Então o mundo inteiro é a matéria. Se nós tivermos tudo do mundo e aproveitarmos as coisas só de uma maneira materialista, ainda assim nós não vamos estar completos. Precisa das coisas da alma. E esse conhecimento do Cristo, do que Ele ensinou, muda totalmente a vida. Porque nós passamos a dar valor também, e mais ainda, aos valores morais. As questões morais que nós temos. Então, questões como ajudar o próximo, como praticar o bem, como ser virtuoso, ser honesto, ser compreensivo, perdoar. Para que nós iríamos perdoar alguém que nos fez mal se tivéssemos somente a visão materialista das coisas? Difícil, mas com a visão espiritual, sabendo do antes, do depois, da questão da fraternidade, do amor, muda a perspectiva das coisas. Então, nós aceitamos mais facilmente as questões das virtudes da alma, que é o que deve ser em nós. E o mundo acha estranho até, né? A pessoa que não tem nada com isso vai dizer, ficou louco. Por que vai perdoar uma pessoa que só fez o mal? Por que vai retribuir o mal com o bem, como Jesus recomendou? Depois vocês nos ajudem na hora das perguntas, né? Essa é uma delas, né? Vocês podem falar por que razão, eu que vou perguntar a vocês. Por que razão, essa é uma delas, a gente deve retribuir o mal com o bem, fazer o bem a quem nos fez o mal, como Jesus recomendou, né? Quais são os motivos para isso? Então, dentro dessa questão toda, quando a luz, nós lembramos até agora há pouco, né? Hoje é dia de... Amanhã é a Páscoa, né? Amanhã é a Páscoa. E ontem foi a Sexta-feira Santa. Amanhã é quando Jesus, né, como Paulo estava lembrando, Jesus, 3 dias após a crucificação, ele volta. Ele volta assim, mais belo ainda, todo iluminado, de uma maneira que nem o pessoal o reconhece. Ele estava transformado. E ele volta provando que a vida continua. Que ele havia vencido o mundo. Porque com todo o sofrimento que ele passou, o pessoal achou que ele havia sido derrotado. Crucificaram Jesus, mataram Jesus, né, assassinaram. Nós fizemos isso. E pareceu que ele havia sido derrotado. Mas 3 dias depois ele volta, ele se mostra ao vivo para mostrar que tudo que ele havia ensinado era verdadeiro. Então não foi em vão, não foi à toa. E uma figura do cristianismo que voltou a reencarnar muitos séculos depois, justamente passou por tudo isso que tem a lição, que é o Francisco de Assis, que estava passando o filme agora na televisão, nós lembramos, agora mesmo. E Francisco de Assis foi um grande missionário, que era rico, até era de uma família rica, só que ele não estava feliz, não se sentia bem. E ele sabia que, lendo o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, ele sabia que o que estava sendo
pregado, o que estava sendo mostrado e dito como certo, até pela igreja na época, não tinha nada a ver com o que Jesus havia ensinado. Por isso que as riquezas da igreja, tudo aquilo, Jesus não tinha riqueza, não tinha nada. Não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça, como ele falou. Então Francisco, né, com bom senso, como muitos outros, perceberam que o que estava sendo ensinado ali e dito como sendo a palavra de Deus, como caminho para as criaturas seguirem, evoluírem, aquele amparo religioso, não tinha nada a ver com o que Jesus havia ensinado. Então, Francisco de Assis, numa atitude de coragem, ele se purifica, né? Ele se liberta, ele fala com os padres, ele rompe com a família e vai para a rua com seus seguidores para vivenciar o que Jesus havia ensinado realmente. E assim, o que ele viveu não foi à toa, porque a missão dele era justamente provar, no seio da igreja, ali dentro, que ele cria a ordem dos franciscanos, provar o verdadeiro ensinamento de Jesus e provar como a igreja estava errada naquela época. E ele faz isso. E com o trabalho e o exemplo dele, ele põe a luz dele para fora. Aí serve para nós, para o discípulo de Jesus, todos nós. Ele põe a luz que ele possui para fora e dá o exemplo real do que Jesus havia ensinado. E assim, ele serve de apoio com a atitude dele para muitos. Apoio e exemplo. E a vida dele tem muitas coisas, né? Depois vocês podem até comentar alguma coisa. Eu nem estudei assim muito sobre Francisco, mas o que eu sei assim através da palavra do Emmanuel é que de uma perspectiva histórica geral, ele vem com a missão, Francisco de Assis, de ali dentro, no seio da igreja, na Itália, de mostrar ali como o pessoal estava desviando o caminho de Jesus. A própria igreja, que tinha a missão de propagar o ensinamento do Cristo para ajudar as criaturas, né? Nós todos, né, a viver melhor, a viver na Terra, a superar os seus próprios defeitos, a serem virtuosos. A igreja havia se desvirtuado completamente. E ensinava outras coisas, e cobrava, e não sei o que lá, e buscava o poder, as riquezas, e não era nada disso. Então a missão de Francisco era ali dentro mostrar, até com um sacrifício pessoal que ele viveu, que ele teve que viver como um mendigo, né? Mas para provar a verdadeira luz que ele tinha e como isso frutifica. E ele fez, né? Ele cumpriu. E dizem que Francisco de Assis era a encarnação do apóstolo João, que era muito amado por Jesus, né? Isso o pessoal fala no meio espírita. Nós somos vasos de barro, como outra frase de Paulo, né, que ele fala assim: nós trazemos esses tesouros em vasos de barro, o corpo físico, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, Paulo usa umas palavras, uma forma poética, até para dizer que a excelência das coisas está em Deus, e preenche os nossos vasos de barro para dizer a fragilidade que nós carregamos, que nós somos, mas com Deus nós exemplificamos uma coisa melhor, maior e mais verdadeira. Essencialmente o Espírito que nós somos é criado por Deus, nossa essência divina, mas nós somos vasos de barro enquanto somos imperfeitos ainda. E a vida na Terra também implica uma certa fragilidade, né? Não tem como. Assim, o meio que nós vivemos, as questões todas, em contato com a nossa própria imperfeição, então é difícil. Mas quando nós temos a boa vontade de fazer o bem, colocar a luz para fora que nós temos, isso se multiplica. Nós nos iluminamos realmente, porque é Deus que nos preenche e aí junta com o Espírito, né? Faz uma fusão ali, Espírito é a essência divina, então aí sim, nós estamos no caminho correto. Falar um pouco sobre a mudança da perspectiva que o Emmanuel cita na lição. Porque quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, muda realmente a perspectiva da nossa vida. E isso é verdade.
e aqueles que estão começando, chegando para conhecer, também tem todo um caminho de mudança, né? Muda toda a vida, o objetivo, a visão, saber que a vida continua, que vale a pena fazer o bem. Então muda tudo. Para a reflexão nossa, nós todos aqui podemos pensar um pouco como era antes a nossa vida. Não que nós viramos santos, ninguém aqui virou santo, mas nós tentamos melhorar a cada dia. E nós refletimos como era a nossa vida antes de conhecer essa questão do Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita que vem junto, né? Veio depois, mas que sempre falando de Jesus, do cristianismo. Então, assim, nós podemos lembrar como era a nossa vida antes de conhecer isso. Provavelmente uma vida, assim, baseada na matéria, no mundo, né? Nascemos no que nós tínhamos de educação. Como era antes, nossos valores, nossas atitudes, nossa perspectiva futura, e como ficou depois que nós conhecemos, né? Não no dia seguinte, mas hoje, como é hoje, né? Como ela se transformou, como a nossa vida mudou. Nós temos certeza que a vida de cada um aqui mudou. A vida muda. Então as nossas atitudes mudam, a nossa boa vontade é que direciona as coisas, a nossa fé, a nossa visão de entender que a vida, ela não vai terminar com a morte. Jesus voltou 3 dias depois para provar a imortalidade da alma. O Espiritismo veio trazer milhares de informações para nós, principalmente batendo nesse ponto, que a vida continua. E que volta, né? Voltamos à Terra, retornamos à pátria espiritual, a questão da reencarnação e da pré-existência da alma, importantíssimo. Então hoje nós temos a consciência de que quando desencarnarmos, nós vamos levar o que nós somos. Nossos méritos não vai ser o dinheiro que nós acumulamos, nem as riquezas materiais, mas vai ser o bem que nós praticamos. O auxílio que nós levamos a alguém, isso é o que nós vamos levar para nós, na pátria espiritual. Isso vai fazer toda a diferença. Então a nossa visão muda muito na vida. É por isso que o Emmanuel fala aqui, o discípulo do mestre, ele muda a ideia do mundo. Ele passa, ele é fácil de se contentar. Assim, ele se alegra mais facilmente, ele já não quer, não tem aqueles objetivos completamente materiais. Para ser feliz, só vou ser feliz se eu comprar minha casa própria, meu carro, depois minha casa do campo, depois não sei o que lá, aquelas questões só materiais. Ele entende que a felicidade envolve outros valores. Né? Nós mudamos até de milênio, esse é o milênio do espírito, né, como dizem. Então, é do espírito porque pelas questões espirituais da alma. Essas questões vão falar cada vez mais fortes em nós, em cada um de nós, esses valores. Então, o Emmanuel fala, é difícil, a frase é, torna-se criatura fácil de contentar, que ela não exige mais tanto para ser feliz, mas muito difícil de agradar, porque assim não adianta vir só com coisas materiais para agradar. Então as questões espirituais. Essa mudança de perspectiva nossa, o quanto mudou a nossa vida, quando há luz, ocorre outras mudanças em nós também, né? Conforme nós vamos aí praticando o bem, auxiliando, renovando atitudes, perdoando, sendo compreensíveis, indulgentes, pacientes, trabalhando para o bem geral. Essas atitudes nossas, tudo na vida é energia, como nós sabemos, né? A própria matéria é energia condensada, mas ela está ali vibrando, né? Os átomos, elétrons, ali está tudo vibração. Todas essas questões da energia mudam quando nós praticamos o bem, estamos em contato com a essência de Deus. E isso vai aglutinando na nossa matéria também
física, o perispírito e o próprio espírito, que é a essência divina, vai despertando as luzes que nós temos. Nós passamos a irradiar coisas melhores. É isso a evolução. Então, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, há muito tempo atrás, né, varia. Eu estou falando nessa vida, nessa encarnação. Nós vemos, claro, que de outras e outras, mas nessa, praticamos o bem, o esforço individual de cada um, que só Deus conhece, e cada um sabe o esforço individual que faz, né? Às vezes a família não conhece, a pessoa que está ao lado não conhece, os sacrifícios pessoais que cada um passa em nome do bem geral. E isso muda a nossa energia interior, a nossa vibração, a nossa aura, e vai despertando as luzes que nós temos. Isso é verdadeira evolução. Não adianta falar só. Não adianta estudar todos os livros da doutrina, o Evangelho do Cristo, se nós não praticamos. Também ninguém vai virar santo da noite para o dia. Vai ler e sair praticando tudo. Porque não dá. Temos que ir aos poucos, degrau por degrau. Mas o nosso esforço no bem vai rompendo e vai trazendo evolução para nós. Então, se antes nós não perdoávamos, aí nós perdoamos com dificuldade, daqui a pouco perdoamos naturalmente. Isso para todas as virtudes. Mas as virtudes praticadas é o que muda a nossa energia interior. Não são as palavras somente. E só a leitura, o conhecimento. A leitura e o conhecimento nós podemos ter de monte. Mas se nós realmente não exercemos isso, fica uma coisa até falsa. Sem querer ser hipócrita, porque ninguém é santo. E ninguém tem todas as virtudes. Um dia nós vamos chegar lá. Mas se nós realmente não procuramos com sinceridade, que é o que Jesus pede, boa vontade da nossa parte, reconhecimento dos defeitos, isso é ótimo, porque nós estamos sendo humildes, não orgulhosos, em nem querer enxergar que tem defeito. Somos humildes em reconhecer que temos defeitos, tentamos identificar, isso é bom para nós, e procuramos melhorar esses defeitos, combater os defeitos e sermos virtuosos. Então, nesse processo todo, é o que gira muita coisa, o que acontece com o discípulo do Cristo, mas aí sim vai alterando o que nós somos interiormente. Isso de fato. Nós precisamos aproveitar as lições do Evangelho para nós mesmos. Isso é importante. E nós aproveitamos isso através do bem geral que nós praticamos. E do combate também às nossas imperfeições, claro. Então, mas assim, deixar claro que aproveitar o Evangelho para nós mesmos. Porque assim nós vamos nos transformando interiormente. Porque senão fica assim, estudei o Evangelho, que ótimo. Vou mudar o mundo. Só que nós mudamos o outro. Damos conselho, procuramos auxiliar, isso é a prática da caridade. Mas será que nós vamos mudar alguém? Cada pessoa vai se mudar por si própria. Até um filho, alguém, qualquer pessoa. Nós vamos falar, só falar não adianta, tem que dar o exemplo. Mas com o nosso exemplo, a pessoa vai olhar, vai ver, vai analisar. Pode não admitir, mas no fundo ela vai, cada um de nós, tem gravado em si a lei de Deus na consciência. Então, no fundo, a pessoa sabe o que é certo e errado, mesmo que não admita. E daqui a pouco aquela sementinha desabrocha. A própria pessoa, nós mesmos sentimos necessidade das coisas espirituais. E aí começamos a mudar. Cada um no seu caminho. Não precisa ser na doutrina espírita, pode ser em outras religiões ou fora. Mas a pessoa muda e a pessoa se modifica. Não somos nós que vamos modificar aquele filho difícil, aquela pessoa, seja quem for. A própria pessoa uma hora vai dizer, poxa, estou cansado, às vezes até de apanhar, Cansei de apanhar da vida, quero outras coisas. Aí ela se modifica. Nesse mesmo caminho que nós estamos trilhando. Porque o caminho é o mesmo para todos, A lei de Deus é a mesma para todos, não dá privilégios. Então, o esforço tem que ser individual de cada um. Passando por todas essas questões aí que o Emmanuel fala.
E quando nós vamos realmente alterando o nosso ser individual, mudando com boa vontade, né, com humildade, errando, acertando, nós vamos despertando as luzes que nós temos. E aí, é como o Emmanuel falou na lição, como foi o Francisco de Assis, outros missionários que deram tanto apoio, nós vamos servindo de exemplo para outras pessoas e de apoio também. Que às vezes não tem luz nenhuma, né? A pessoa só vê o materialismo, as coisas difíceis. Então, às vezes as pessoas precisam de alguém para servir de apoio também naquele momento. Falar, poxa, a pessoa está ali, né? Pratica o bem, perdoou, vai na religião. Isso serve como apoio para muitos. E acontece mesmo. Então é um apoio que nós damos. Né? Isso é importantíssimo. É o exemplo e o apoio. Ficou bravo o cachorro. Então é importante para nós. Por isso que Jesus falou também: brilhe a vossa luz. Né? Brilhe a vossa luz. Por que será que Jesus falou isso? Nós vamos pensar assim, mas nós temos luz, afinal? Né? Nós somos essência divina, criados por Deus. Então o nosso espírito é moldável a se iluminar dentro da nossa trajetória. Jesus falou, brilhe a vossa luz. Né? Coloque a luz ali em cima, para todo mundo ver, para servir para os outros, para ajudar, para apoiar, para mostrar que há uma outra perspectiva na vida. Não só a perspectiva da matéria, mas a do espírito. Brilhe a vossa luz. E como é que vai brilhar a nossa luz? É na prática do bem. Né? Quando nós colocamos as virtudes, que é a lei de Deus, é virtude, para fora. Então essas questões virtuosas fazem com que que acendam a luz do nosso espírito. De nós, né? Nós somos o espírito. Então que acenda as nossas luzes, isso acende realmente. Quando nós estamos bem, quando nós praticamos o bem, quando nós auxiliamos as pessoas, quando nós somos pacientes, quando nós damos ouvidos àquela pessoa que precisa às vezes só falar um pouco, às vezes a pessoa só precisa que alguém ouça. Aquelas que precisam de um conselho efetivamente, uma direção, uma ajuda, até também material, espiritual. Quando nós estamos fazendo isso, a nossa luz brilha. Nós acendemos as nossas... Aí ficamos com aquela aura bonita, aquelas asas de... O pessoal fala brincando, asas de anjo, de borboleta, né, toda colorida. Agora, quando nós praticamos o contrário disso, que asas que nós vamos ter, né? Aí aquela coisa negra, aquelas asas de morcego, de urubu, aquela coisa, o que nós vamos irradiar, né? E é verdade, né? São energias mesmo. Há médiuns que nós todos sabemos, né? Às vezes nós estamos assim vamos aglutinando em nós, ou coisas boas ou coisas ruins. É energia, né? Ou mais sutil ou mais denso. E às vezes nós vamos receber um passe, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Ou qualquer tratamento. E alguns médiuns vê, né? Tá recebendo passe e começa a escoar de nós aquela energia escura. Parece que uma lama que sai de nós, assim, vai saindo. E é real, isso é meio energia. Às vezes está em nós aglomeramos tanta coisa ruim, psiquicamente, fica no perispírito. E aí, às vezes um passe, um tratamento ou uma mudança, sai aquela coisa de nós. Aí nós nos sentimos. E por outro lado, na prática do bem, vivendo com mais amor, com alegria, com as virtudes que Jesus ensinou, nós vamos colocando em nós essa vibração mais sutil, mais rápida. E são as luzes, né? Acaba iluminando. Então a nossa energia as pessoas sentem, faz bem para as pessoas. É o apoio, o exemplo e o auxílio mesmo. Quantas vezes nós queremos auxiliar alguém? Aí nós pedimos, né, para os espíritos. Se é problema físico, se é problema de saúde, nós espíritas vamos orar
normalmente pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Sobra para ele. Outros médicos também, mas o Bezerra, que é mais conhecido, nós pedimos, e ele ajuda muito, né? Muitas pessoas. Mas assim, nós também podemos auxiliar. Se uma pessoa está doente, ela está frágil, é natural. Se nós estamos numa situação melhor, a nossa energia auxilia. Então, para nós auxiliarmos os outros, não basta só o conhecimento. Nós temos que também viver de uma maneira melhor, praticar o bem, viver de uma maneira sadia para ter o que oferecer de auxílio ao outro. E quando nós pedimos auxílio para nós, vale nós lembrarmos daquela frase de Jesus: quantos pães tendes? Antes de multiplicar, né? Ele perguntou, quantos pães tende aí? Aí o Pedro disse, temos alguns peixes e pães, né? Poucos pães, tantos pães e poucos peixes. E a partir daquilo Jesus multiplicou. Aí é uma lição simbólica. O Emmanuel fala em outras vezes, por exemplo, que Jesus, nós estamos pedindo auxílio. Aí chega Jesus, o plano espiritual, o que nós temos a oferecer? Qual é o nosso mérito para receber o auxílio? Se nós não fazemos nada por ninguém, não ajudamos ninguém, não colaboramos, não nos envolvemos na prática do bem, né? A fé sem obras, que o Emmanuel fala aqui. Se nós não estamos praticando nada, não movimentando o que nós temos de bom em favor de ninguém, só de nós mesmos, que mérito que nós vamos ter quando chega aquele momento que nós estamos precisando de ajuda? Só a intercessão de alguém, então, né? Alguém orar por nós. Então, por isso que a doutrina espírita e o Cristo, né, entre outras coisas, falou: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, né? Pratique a caridade, a cada um segundo seus frutos, né? Cada árvore produz seus frutos, cada um segundo suas obras. Então, assim, nós estamos bem, vamos praticar o bem que nós podemos, vamos auxiliar o próximo, porque o auxílio ali para alguém, o André Luiz que fala isso, o bem que praticares, olha que frase importante, o bem que praticares em algum lugar, pode ser ali, escondidinho, lá no quarto, na rua, no trabalho, que ninguém nem viu uma prece por alguém, o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. É o que vai falar por você. Auxiliou ali, fez o bem, opa. Aí eu chego no plano espiritual, não, ele ajudou, ele procurou ser bom, tentou. Então, tem até um caso lá, vou falar rapidinho, né, que aconteceu com o Chico, que uma família lá tinha um problema, não sei se era, tinha um problema, não lembro qual. E foi procurar o Chico, e o Chico falou, olha, procure ajudar, pratica a caridade. Mas que caridade eu posso fazer? Foram lá no Chico. O que eu devo fazer? E aí o Chico falou, não, escolha alguma coisa, algum bem para os outros, sem esperar nada em troca. E eles começaram a ajudar, foram no presídio, auxiliar os presos. Aí foram lá, ele levava o evangelho, ajudava no que podiam. Começaram, né? Se juntou um grupo. Né? Começou um casal, se juntou um grupo. E o que aconteceu ali? As mães daqueles presos que estavam no plano espiritual começaram a perceber que aquela senhora, aquele grupo que não tinha nada a ver com os filhos, iam lá ajudar os filhos. E como os filhos eram ajudados, elas no plano espiritual começaram a se movimentar para auxiliar aquele grupo. E aquele grupo conseguiu coisas que queriam. Então é a prática do bem que girou isso, né? Então, é isso. A renovação no esforço íntimo, e a vida continua. Nós sabemos que terminou a vida aqui, vai continuar. Por isso que nós temos a visão espiritual das coisas. Aproveitar isso, mesmo com toda a dificuldade que a matéria nos traz às vezes, que o mundo às vezes nos coloca, mas sermos perseverantes no bem, na fé com obras, porque isso vai dar frutos para nós mesmos e para muitos. E aí que brilhe a nossa luz, né, como Jesus falou, que brilhe a vossa luz. Uma boa
tarde a todos. Né? Deu horário, né? Eu já comecei fazendo uma pergunta, lembra? Agora quem Antes que cabe ninguém a fale. vocês completarem, né? Vocês que vão responder. Ou gostaria de fazer alguma pergunta, completar o que foi dito, Não, eu... responder a pergunta. eu coloquei uma pergunta assim no meio da palestra, vocês que chegaram depois, que era assim, em relação à matéria e a espiritualidade, né? Então, assim, se nós só conhecemos o materialismo, você tem uma visão, né? Para que vai perdoar? Para que vai fazer o bem? Quando nós conhecemos a parte espiritual é outra. Então, a questão assim que eu pedi até de auxílio é a seguinte: Jesus falou assim: paga o mal com o bem, né? Faça o bem àquele que te fizer mal. Aquele que te fizer mal, pague isso com o bem. Mas por que nós vamos fazer isso, né? Qual é a vantagem e qual é o sentido de você fazer o bem àquele que te fez o mal? Então, se vocês quiserem responder. Eu não sei se eu vou responder, mas assim, pelo pouco tempo que eu consegui, que eu cheguei a tempo de ver a palestra, não sei porquê, mas me lembrou um trechinho do livro Nosso Lar, quando, acho que no primeiro ou segundo capítulo, quando André Luiz começa a narrar o que aconteceu, né? Como é que ele foi resgatado e o porquê que ele tinha ficado naquela situação durante tanto tempo, né? E aí tem duas coisas que ele fala que me marcam muito, que ele fala assim: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, e suai agora para não chorardes depois. Então é uma lição maravilhosa para a gente aproveitar o tempo da nossa encarnação, que nós temos tudo aqui que é preciso para poder reverter, para poder fazer o bem para alguém, e às vezes a gente só fica reclamando, né? E ele dá essa lição para a gente que, assim, acabando de ser socorrido no plano espiritual, né? Então, só quis falar isso daí que me veio isso na cabeça. Bacana. O final da lição do Emmanuel aqui, que é quando a luz, é assim que você falou. Eu vou ler a última frase, ele encerra a lição. Porque na lição ele está dizendo as dificuldades que o discípulo de Jesus, quando conhece o Evangelho, muda a vida, né? A vida não é mais a mesma, muda. Só que o mundo acha que você ficou louco, né? Você está inadequado para o mundo, mas tem que seguir tudo. E ele termina assim, ó: felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, né, sofrem e suam, né, como você falou. Muito bom. Márcio, a tua pergunta dá uma outra palestra, né? Então, não dá para responder assim toda a pergunta. Mas a gente vai lembrando de alguns motivos que nos levam a fazer isso, ou então a pensar isso. Um deles é a paz interior que a gente sente quando pratica o bem. Então, independente da atitude do outro, se o outro praticou algo de mal, mesmo contra nós, é aquela coisa, né? Vamos engolir seco às vezes, deixar passar e praticar aquilo que nós aprendemos em relação àquilo. Quer dizer, não vamos revidar, porque senão aquilo se torna uma bola de neve, uma coisa. Não, vamos fazer aquilo que nos dará a paz. E no caso, é a prática do bem. Agora, deixando a pergunta, você comentou um contexto histórico a respeito de Francisco de Assis, muito interessante. Que não foi só o Francisco, mas muitos vultos tentaram, e conseguiram, é lógico, tiveram o papel de não deixar que a religião morresse. Então, não só na igreja, como em todas as religiões, sempre aparece alguém dando uma ribada na situação, colocando uma luz mais intensa em cima daquilo que a gente sabe que de tempos em tempos tende a esmorecer, a enfraquecer. Então sempre é dada uma injeção para que a luz se acenda e se renove. Né? Isso eu estava lembrando aqui, conforme você foi falando, em toda a história a gente vai ver que isso aconteceu. E hoje, com diversas religiões que existem, ou segmentos religiosos, existe sempre alguém tentando fazer isso. E uma oportunidade que nós estamos tendo agora, no século XXI,
de acender essa luz dentro de nós, é através do que você falou também, esse século, que é o século chamado, né, o século da espiritualidade. Ou seria, para quem não é ligado ao campo religioso, o século da arte. Aí a gente adapta e vai chegar à mesma conclusão. A arte nos traz o quê? O desenvolvimento da arte nos traz o quê? A sensibilidade. E sensibilidade não é nada concreta. Com a sensibilidade você não compra, você não apalpa. A sensibilidade, ela está no íntimo de cada um. Então, no desenvolver da sensibilidade também existe uma claridade, né? O acender de uma luz. E nós estamos vivendo essa oportunidade. Basta enxergar, sei lá, procurar, mas que ela está aí, ela está. Então, muito legal. Porque os artistas que vêm à Terra também trazer a arte, né, como você está falando, também muitos sofrem, passam dificuldade, sofreram, né? Mas o que eles trazem dentro deles e desenvolvem aqui e criam alguma coisa da arte, praticam a caridade para muitos, né? Porque é uma obra que faz bem a muitas pessoas, toca a sensibilidade. Você falou bem. E o Kardec foi né, Raquel? Porque o Kardec, pelo que eu li, me lembro, quando ele veio, a missão dele, o mundo estava muito tomado pelo materialismo, porque o pessoal já estava também rompendo estava cansado da religião, mas por outro lado, para romper com a religião, eles foram totalmente para o outro lado, que era do materialismo. Então estava aquela coisa fria, materialista. Então Kardec veio com essa missão também de não deixar a religião morrer, trazendo reestruturando, né? E trazendo de volta o sentido real. E o que é mais interessante, né, Márcio? Através da ciência. Também, né? Olha o Leandro. O Leandro vai falar de física quântica. Não, física quântica é legal. Mas não é física quântica. Não é, Leandro? Aproveitando o que você falou das luzes, né, que se acendem, e pegando o gancho com a Raquel, teve uma mensagem que a gente leu há um tempo atrás, mensagem das bem positivas, né, meio que psicografadas, chamam de canalizadas, né? E uma pessoa, mas o que a gente deve fazer nesses tempos de mudança, tão agitados, tão assim, um pouco conturbados e tal. O que a gente faz? Sai ajudando? O que faz? Ele falou, olha, a entidade pega e fala, vocês devem primeiramente cuidar de vocês mesmos, amar vocês mesmos, ficar bem vocês consigo mesmos, que fazendo isso é o suficiente. Aí você fala, nossa, que simples. Então a pessoa tem que ficar bem consigo mesmo, feliz consigo mesmo, porque você estando bem, você acende, você está feliz, você faz coisas boas. E aí onde você for encostar, saiu do quarto, saiu da casa, onde você encostou bem, acontece coisas boas. Como você falou, as luzes. Você vai trabalhar, o lugar que só está em desespero, não tem solução, acaba canalizando, é como uma enzima, contagia e acontece uma solução positiva. Você vai num grupo de estudos, a coisa acontece. Você vai para uma família num momento que está com problemas, aquela luz expande e faz acontecer. E vai somando, você vê todo mundo acendesse a sua luz nesse momento, o que aconteceria? De um momento para outro, consciências, e olha, vamos lembrar dos 144 mil, que é um número aí simbólico, né, que dizem que várias consciências pessoais estariam se elevando, e elevaria a consciência de todo o planeta. Elevando a consciência de todo o planeta, essa frequência positiva, essa energia, esse contágio, vai fazer com que os governos tomem soluções, fiquem impressionados, se renovem para melhor, com gente mais jovem, que vão acabar, essa gente mais jovem, contagiadas pelos que já estão se acendendo, vão ocupar todos os postos, juízes, administradores, novas empresas, seja as de tecnologia, sejam as antigas, contagiando os governantes, e a gente em poucas décadas teremos, com essa contágio 1 a 1, em poucas décadas teremos uma
um planeta com uma consciência maior, onde as crianças, já observando um pouco mais dessa luz, ou desse contágio, ou desse ponto positivo, essas crianças terão um tempo mais livres para a arte, para renovar uma parte artística que a gente perdeu faz 200 anos que não aparece lá um Beethoven na vida. Então esse seu luz interno aí realmente é uma grande chave. Às vezes você está numa rodinha de 3, 4 falando só coisa porcaria, que não serve nada, aí chega um que muda todo o contexto e a coisa anda para melhor. Isso é muito interessante. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Só para terminar a resposta do Leandro, bastante coisa. lembrar que Jesus já dizia isso quando ele transformou os 10 mandamentos em 2 só. E o segundo mandamento é amará o próximo como a ti mesmo. Tá? Você traduziu, você atualizou somente a frase de Jesus. Tá bom? Quer dizer, não só amar só a si, né, mas ao próximo também. Como a ti, né? Então, não só você, mas se estender para o próximo. amar, você não tem como amar os outros. É o resumo de tudo. Né? Maravilha. Muito obrigado, Márcio. Nós vamos passar agora para as vibrações. Nós vamos chamar aqui o Leandro para fazer as vibrações. Então, vou pedir que todos, aqueles que estiverem em casa também, que se disponham, apaguem as luzes do quarto, que nós vamos fazer agora nesse instante aqui do salão. Então apaguem a luz do quarto, relaxem, pensem em Jesus e acompanhem o nosso irmão Leandro na sua vibração. Vamos cerrar os nossos olhos, respirar tranquilamente e depois desse banquete de paz, de boas vibrações, de boas energias e de tanto conhecimento, que põe todos nós a refletirmos, a nos elevarmos, a tomarmos mais consciência, todos nós aqui, encarnados e encarnados. Nesse momento, então, tão bonito, vamos ofertar o que temos de melhor, as nossas boas energias, nossos bons pensamentos. Vamos vibrar muito amor para todo o planeta Terra, que ele receba esse influxo de amor, que esse amor que cura tudo, que pacifica tudo, possa levar todo esse planeta por um momento melhor, um momento de mais consciência. Vamos vibrar sabedoria e inteligência para todos os governantes, que eles recebam essas boas intuições na forma de inteligência, para que eles escutem com sabedoria o que seus povos precisam. Vamos vibrar um sorriso, um abraço fraterno, um carinho para as pessoas que estão necessitadas de um carinho, seja na forma de um sorriso, de uma conversa, de um abraço, de um pão ou de uma blusa, que essas pessoas possam receber esse necessário. Vamos vibrar renovação de consciência para as pessoas que estão nos presídios, que elas possam se renovar do velho homem para o novo homem, ajudando toda essa malha de elevação de consciência global. Vamos vibrar um verde, fé, esperança, renovação e energia para as pessoas que estão nos hospitais, nos manicômios, que elas possam ter esse influxo de energia positiva, desse verde, dessa renovação interior no físico, para que elas possam melhorar fisicamente, diminuindo ou solucionando seus problemas físicos. Vamos vibrar boa vontade, boa fé e esperança para todos os homens, casas espíritas que levam a boa nova de Jesus nos 4 cantos do planeta, que eles possam continuar seu dia a dia no labor material e no labor espiritual, fazendo acontecer esse grande trabalho que Jesus iniciou. Finalizando, vamos vibrar um amor e um carinho para os nossos lares e para as pessoas que não puderam estar aqui nesse momento. E vibramos, por fim, uma renovação em nossos ambientes de trabalho, que lá os problemas que estão possam ser dissolvidos ou pelo menos minimizados. E por fim,
pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que possamos todos estar aqui mais vezes, possamos estar nos renovando de maneira contínua, pois isso é evolução hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.